Bem-vindos ao The Debate. Sabe, quando a gente pensa no que herda dos nossos pais, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça é a presença, né? Ah, com certeza. A gente pensa nos traços físicos, naquelas lições de casa, no afeto tangível do dia a dia. Uhum. É muito reconfortante olhar para nossa própria fundação psicológica e enxergar tijolos concretos ali. Mas e quando a herança mais poderosa que você recebe é, na verdade, uma ausência? Nossa, um espaço completamente vazio deixado por alguém que simplesmente foi embora. Exatamente. De repente, a arquitetura de quem você passa a ser definida não pelo que está lá, mas, exatamente pelo que falta. E é para explorar essas complexidades que a gente está aqui. Este é o nosso espaço dedicado ao rigoroso intercâmbio intelectual e à análise de múltiplas perspectivas sobre obras literárias e psicológicas. E essa imagem maravilhosa da ausência formativa é justamente o motor da nossa discussão hoje. Nós vamos mergulhar de cabeça na análise feita pelo médico e analista junguiano Carlos São Paulo. Um texto fascinante, por sinal. Muito. É uma análise sobre o romance Um Pai de Cinema, do escritor chileno Antônio Scarmeta. E para quem gosta de audiovisual, essa é a obra que inspirou aquele filme belíssimo, O Filme da Minha Vida. Esse ensaio do Carlos São Paulo, que a gente vai usar de base, está publicado no livro Símbolos na Literatura. Isso. E o cerne desse ensaio, que é também o foco da nossa divergência hoje, gira em torno de uma questão bem espinhosa sobre amadurecimento. A história acompanha o jovem Jacques, que sofre um abandono traumático pelo próprio pai, o Pierre. E aí fica a pergunta. A questão central do debate. Pois é. O abandono traumático desse pai funciona como um catalisador arquetípico essencial para o menino virar homem. Ou seja, o trauma é o motor indispensável para a vida adulta. E aqui eu já estabeleço a minha posição. Eu defendo que sim, a partida do pai atua como um necessário rito de passagem arquetípico. O pai como um mestre cerimonial. Quase isso. Ele é o verdadeiro parteiro que rompe com violência o casulo da infância, forçando o indivíduo a transcender a família. Olha, eu já venho de um lugar completamente diferente na leitura dessa mesma obra. Sinceramente, essa ideia de romantizar a fuga do Pierre como um rito de passagem orquestrado não me desce. Mas a função psíquica existe. Existe, mas a evasão dele é puramente covarde, motivada por vergonha. Eu argumento que a maturidade do Jacques não é alcançada pela ação do pai, mas sim apesar dela. Essa superação está ancorada nos limites saudáveis impostos pela mãe dele e na própria elaboração interna do filho. Bom, para a gente começar a destrinchar isso, a gente precisa olhar para a tese de abertura do texto do Carlos São Paulo. Ele usa uma imagem muito contundente, que é a do trem na aldeia de Contumo. Aquela cena da estação. Exato. É uma sincronicidade quase violenta. O Jacques, que é um recém-formado professor, desce do trem na aldeia natal e, no mesmo instante, o pai dele sobe nesse mesmo trem para ir embora. O texto até diz, aspas, eu desci do trem e ele subiu. É uma troca de lugares bem literal. Literal e profundamente simbólica. Essa troca é um marco arquetípico. E, fazendo um parênteses rápido, para quem não estuda psicologia analítica, arquétipos são moldes milenares de comportamento que a gente tem no inconsciente. Tipo um software de fábrica da mente humana. Perfeito. O trem, nessa narrativa, funciona como a imagem arquetípica do caminho. Nas sociedades primitivas, os ritos de passagem para a vida adulta nunca são tranquilos. Eles são cheios de dor. O ensaio até cita um mito de Zeus e Reia para mostrar como essa separação precisa ser drástica. Para gerar aquele impulso vital, né? Isso. O menino precisa morrer simbolicamente para o homem nascer. Sem o choque brutal do abandono, o Jacques talvez ficasse no conforto rural. Talvez nunca assumisse a profissão ou explorasse o mundo, sabe? A ferida é o que o faz crescer. É uma leitura poética, eu não nego. Mas eu tenho muita dificuldade de engolir a tese de que a partida foi um rito majestoso. E eu vou te mostrar o porquê. Vá em frente. O texto do Scarmeta revela a verdadeira motivação do Pierre, e ela passa muito longe de ser uma jornada heróica ou pedagógica. O pai não foi para Paris viver grandes aventuras intelectuais para inspirar o filho. Ele foi para Angol. Ele fugiu num trem preguiçoso para a aldeia vizinha por pura vergonha.
Enquanto o filho estudava, ele transferiu o afeto dele para uma garota bem mais nova, teve um bebê com ela e foi se enclausurar como projecionista de cinema. Mas a motivação consciente dele não anula o efeito prático da partida. Espera, muda totalmente a natureza da partida. A psicologia chama isso de equivalência energética. Pensa na psique como um sistema hidráulico fechado. O Pierre não soube lidar com o vazio. Então ele despejou a energia que ele tinha numa nova família e numa tela de cinema. É pura regressão. Tá, ele regrediu, mas... Ele transferiu as frustrações para a tela grande. O que me incomoda é que romantizar isso rouba o mérito de quem fez o trabalho pesado. A transição desse menino só foi possível graças ao rigor da mãe enlutada, que se recusou a usar o filho como substituto afetivo. Eu entendo perfeitamente o foco na moralidade das escolhas dele, mas eu queria te propor olhar para o mecanismo mecânico dessa dor na mente do Jacques. Pensa no cenário antes da fuga. Aquela vida calma em contumo. Isso. As maçãs de inverno, o som distante do trem, a brisa nas cortinas. Tem uma passividade melancólica, paralisante ali. A dor aguda arranca o Jacques daquela inércia. É como se o pai fosse um andaime de construção. Um andaime? Como assim? Imagina que o pai ajudou a erguer a estrutura inicial do Jacques, mas chega uma hora na obra da vida em que o andaime não pode ser desmontado gentilmente. Ele tem que ser derrubado com certa violência para o prédio provar que se sustenta sozinho. Olha, visualmente a analogia é fortíssima. Pois é, o inconsciente do Jacques não liga se o pai foi moralmente covarde. Ele pega essa ausência e usa como combustível para a individuação. A dor obriga ele a se tornar quem ele realmente é. A analogia é boa, mas eu questiono severamente quem você coloca como o engenheiro da obra. Você atribui a função estrutural de rito a um ato puro de negligência. A resiliência humana de fazer limonada com os limões azedos não torna quem jogou o limão na sua cara um agricultor brilhante. Mas o prédio ficou de pé, não ficou? O efeito prático é o mesmo. Ficou, mas por mérito do próprio prédio. Quando a gente olha as motivações do Pierre, a gente vê um homem consumido pela sombra. E, para explicar rápido, a sombra, no conceito de Jung, é aquela gaveta bagunçada da nossa mente, onde a gente joga nossos defeitos, nossa vergonha. Sim, o que a gente esconde do mundo. Exatamente. A regressão do Pierre não é um andaime sendo estrategicamente retirado. É um colapso estrutural do próprio pai. Quando você chama isso de rito oculto, parece que a gente está justificando o trauma. Eu entendo a crítica, mas eu usaria a contra-analogia de um sistema imunológico. A imunidade só fica robusta pela exposição prévia ao vírus. Mas vamos olhar para a dinâmica familiar do texto. Tem um ponto crucial no ensaio. Qual? Pouco antes do primeiro encontro romântico com uma mulher, o Jacques percebe que está subitamente irritado com a própria mãe. Tem uma fricção forte ali. Sim, o texto narra esse atrito. E essa fricção é um subproduto natural e obrigatório da ausência do pai. Ele está lutando para superar o complexo materno, que é a gravidade que puxa a gente de volta para o conforto infantil. E sem o pai no meio, ele tem que fazer isso sozinho. Exato. Ele precisa lutar ativamente para evocar a própria ânima, aquela imagem interna do feminino que todo homem tem. A ausência cria o atrito necessário para ele não ficar preso na barra da saia da mãe. A mecânica disso faz sentido, mas você percebe a omissão brutal no seu argumento? Você fala da irritação, do atrito, mas omite quem manteve o espaço seguro para esse conflito não destruir a família. A mãe, você diz? Absolutamente. O próprio Carlos São Paulo cita que, aspas, esse foi um sinal positivo de que essa mãe foi capaz de ajudar. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para quem está nos ouvindo. Quantos pais ou mães abandonados não se agarram aos filhos para preencher o vazio? Nossa, isso acontece demais, o vampirismo emocional. É, aquela mãe que vira para o filho de forma sutil e diz, agora você é o homenzinho da casa. Se ela fizesse isso, o tal rito do pai teria falhado miseravelmente. Ela ia aprofundar aquele buraco negro do complexo materno. É verdade, o risco de fusão e sufocamento ali era gigantesco. Gigantesco. A ausência do Pierre só foi produtiva porque a mãe soube engolir a dor e estabelecer fronteiras.
Portanto, o que salva o Jacques não é o espaço vazio deixado pelo covarde, é o contorno emocional que a mãe manteve ao redor desse vazio. Eu concordo que o papel da mãe em não vampirizar o menino foi indispensável, mas eu acho que essa linha de pensamento subestima a impressão digital forte que o pai deixou nele na infância antes de partir. Você diz as memórias antigas? Sim, tem uma ameaça externa que vem testar o jovem no texto. Lembra do moleiro, Christian? Ele tenta usurpar a figura paterna e, no momento de clímax, o Christian mente para o Jacques, dizendo que o Pierre nunca o amou de verdade. É uma tentativa de envenenar o menino. E o que o Jacques faz? Ele refuta a mentira na mesma hora. E ele não faz isso por causa da mãe. O ensaio diz que ele acessa uma incontestável verdade na própria alma, de que foi amado pelo pai na infância. Ou seja, a base sólida dos primeiros anos imunizou Jacques contra falsos mentores. O pai forneceu o próprio antídoto contra a sua fuga. Olha, as memórias infantis foram uma bússola importante, não nego. O Pierre era um homem falho, não um monstro. Mas enfatizar que o passado do pai curou o Jacques retira toda a agência do protagonista no clímax da história. Como assim retira a agência? A lembrança salvadora era dele. Mas o clímax da cura não mora no passado. A beleza real do processo de individuação culmina na capacidade de julgar a própria história. O Jacques adulto compreende a miséria e a vergonha do erro do pai. E mesmo diante dessa imperfeição brutal, ele decide afastar o juiz severo. Ele se torna aquele árbitro amoroso que o ensaio descreve. Exatamente. E esse perdão não emana do passado como mágica. É uma conquista exclusiva do ego desenvolvido do filho. Ele perdoa não porque o pai merece, mas para libertar a si mesmo. O clímax é inteiro focado na capacidade do filho de suportar a falha de quem o gerou. Você tocou num ponto excelente sobre o peso dessa construção ativa do perdão. Isso realmente ilumina a complexidade do Skármeta e da análise do Carlos São Paulo. E, bom, tentando resumir as nossas posições agora. Do meu lado, eu mantenho a visão arquetípica. O pai como catalisador. Isso. Independente da covardia crônica do Pierre, a partida arranca a estrutura de conforto e funciona como um rito de passagem milenar. É doloroso, é traumático, mas age como um motor inevitável para o despertar daquele indivíduo, separando ele da matriz familiar. E do meu lado, eu reafirmo que a análise revela, acima de tudo, o triunfo da resiliência humana. Romantizar o abandono é mascarar a dura realidade da fraqueza do pai. O Jacques só amadurece porque a mãe segurou o teto emocional da casa e porque ele mesmo teve a força de transformar a dor do abandono numa ponte de perdão. O mais fascinante de debater obras assim com as lentes do Jung é perceber como a gente converge mesmo divergindo. Nós dois enxergamos a resolução como uma demonstração incrível do Jacques encontrando valor próprio apesar do trauma. Uhum. A nossa discordância essencial continua viva, né? Sobre o peso da intenção da fuga versus a função do arquétipo. Exato. Devemos ou não acreditar ao pai pela evolução de um indivíduo que só cresceu justamente porque esse pai faltou? É uma daquelas tensões deliciosas que não tem resposta fechada. E é por isso que misturar literatura e psicologia é tão potente. O leitor, ou quem está ouvindo a gente agora, acaba inevitavelmente olhando para a própria história familiar. Todo mundo tem seus próprios pais de cinema na vida real, né? Com certeza. Figuras que ocupam espaços imensos ou deixam buracos profundos quando faltam. E conseguir avaliar essas falhas sem condenação amarga, mas também sem romantização ingênua, talvez seja a verdadeira tarefa da vida adulta. Perfeito. Fica o nosso convite apaixonado para que todos leiam o texto completo do Carlos São Paulo lá no livro Símbolos na Literatura. Como a gente viu hoje, as ambiguidades da mente não têm resposta única, parecendo que muitas vezes a presença mais marcante na arquitetura de uma vida não é a fundação que construíram para nós, mas sim o espaço vazio que fomos forçados a preencher por conta própria. Fica a reflexão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.